apóstolos, e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirado consigo daquele caso. Queridos, a palavra que nós estamos trazendo nessa noite é uma palavra muito conhecida dos irmãos. A ressurreição de Cristo é um tema que é recorrente na teologia protestante e muito importante para a teologia protestante. Nós afirmamos isso porque se Cristo ele prometeu e ele cumpriu uma promessa acerca de sua ressurreição, que ele morreria e ressuscitaria 3 dias depois, nós também podemos afirmar, irmãos, que Cristo ele promete também que voltará um dia para buscar a sua igreja e cumprirá essa promessa que ele nos fez. Entretanto, eu quero aqui nessa noite trazer uma análise mais detida desse texto acerca da notícia que a ressurreição de Cristo ela traz àqueles corações. Nós podemos notar, irmãos, em primeiro lugar, que a notícia da ressurreição de Cristo ela gerou uma esperança no coração daquelas mulheres. Irmãos, as mulheres elas tinham esse costume de sempre andar até o túmulo quando alguém era morto, alguém era sepultado. Na manhã seguinte, as mulheres geralmente iam até aquele lugar com algumas especiarias para cuidar daqueles corpos. A questão é que Cristo morreu numa sexta-feira, elas não poderiam fazer isso num sábado. Então fizeram no primeiro dia da semana, no domingo, foram até aquele lugar com a intenção de preparar o corpo de Jesus, com a intenção de ungí-lo com um certo perfume, com um certo bálsamo. Entretanto, irmãos, aquelas mulheres, elas não, quando chegaram naquele lugar, elas não viram um homem morto em uma sepultura. É necessário nós entendermos que elas não foram para lá pensando, nós vamos chegar aqui e vamos ver uma tumba vazia, vamos ver que Cristo ressuscitou. Não. Elas foram até aquele lugar pensando que ele estaria lá morto. Eram mulheres tristes, mulheres sem esperança, mulheres que não tinham a mínima ideia de que aquilo poderia acontecer. Entretanto, irmãos, quando elas chegam naquele lugar, as suas atitudes são transformadas. Nós podemos observar ao longo da perícope que essas mulheres elas voltam do sepulcro com uma outra atitude, com a atitude de dizer aos discípulos que ele ressuscitou, com a atitude de falar aos apóstolos que ele estava vivo. Queridos, eu me lembro muito bem de como era a minha vida antes da minha conversão. Eu era um homem sem esperanças. Eu era um homem que não tinha a mínima possibilidade de se dar bem na vida, se nós pudermos colocar essa expressão. Eu não tinha a mínima chance de ser alguém na vida. Mas a ressurreição de Cristo, irmãos, ela me fez ser alguém. Pode ser que eu não seja um homem de valor, um homem importante para a mídia. Pode ser que não. Mas nós somos, e eu quero estender isso a você, nós somos homens importantes para vidas que serão salvas pelo poder do nome de Jesus. Amém. Queridos, a ressurreição de Cristo, ela nos traz a esperança. Uma esperança de salvação. Uma esperança de viver com Cristo nos ares. Uma esperança de viver com Ele para sempre. Não podemos abandonar essa esperança, irmãos, em nome de Jesus. Um outro ponto, uma outra coisa que nós precisamos pensar aqui nessa noite é que a notícia da ressurreição de Cristo, ela teve um outro impacto sobre os apóstolos. Se os irmãos perceberem no versículo 11, os apóstolos eles olham para aquelas mulheres e as têm como loucas. Eles não acreditam na palavra daquelas mulheres. A Bíblia fala no versículo 10 e 11, que os 11 apóstolos, mais algumas pessoas, eles as têm como loucas. Irmãos, eu fico pensando, como pode aqueles apóstolos, aqueles homens que conviveram com Cristo, ouviram uma promessa de que Ele morreria e ao terceiro dia ressuscitaria, mas no terceiro dia, quando eles deveriam estar rejubilantes, deveriam estar alegres com aquela notícia, deveriam acordar pensando, hoje Ele voltará dos mortos. Eles acordaram de uma outra forma. Acordaram com tão pouca fé, acordaram com tão pouca esperança e expectativa, que mesmo quando ouviram daquelas mulheres que Cristo havia ressuscitado, eles não acreditaram nisso. Irmãos, eram homens que haviam perdido o foco. Não podemos perder o foco da palavra de Deus em nossos corações. Aquilo que Cristo fala para nós, irmãos, é regra. O que Ele fala para nós é que nós devemos viver. Pois nós que dirigimos, nós entre aspas, nós sabemos muito bem que nós precisamos ter a atenção constante e fixa no trânsito. Precisamos ter o foco no trânsito.
Se você estiver dirigindo e perder o foco nos carros, nas pessoas à sua volta, no que está acontecendo ao seu redor, provavelmente, querido, e infelizmente, acontecerá um acidente. Nós precisamos manter o foco, irmãos. Da mesma forma, nós precisamos manter o foco na palavra de Deus. Querido, Deus tem uma promessa na tua vida. Você está aqui nessa noite porque Deus tem uma promessa na tua vida. Amém? Então não perca o foco da promessa de Deus. Amém. Deus nos chamou, nos colocou aqui para nós sermos boca de Deus, a salvação de almas. Para nós sermos boca de Deus, para que pessoas sejam retiradas de uma vida de pecado. Não perca o foco desta promessa do Senhor, irmão. Uma terceira coisa que eu aprendo e que eu entendo com este texto é que a notícia da ressurreição de Cristo, ela trouxe uma atitude para a vida de Pedro. Se você for observar o versículo 12, ele começa com uma conjunção adversativa, dizendo: porém, Pedro levantou-se e ele correu até o túmulo. Enquanto todos os apóstolos estavam naquele lugar, irmãos, com pouca fé, sem acreditar no que poderia estar acontecendo, Pedro faz exatamente o contrário. Pedro faz o que nós esperamos que eles fariam. Ele se levanta e ele corre até o túmulo. Mas perceba, irmãos, Pedro já tinha ouvido que Cristo havia ressuscitado. Mas Pedro ele não se contenta com uma notícia. Não. Pedro quer vivenciar aquela experiência. Queridos, quantos de nós e quantas vezes nós ouvimos, por exemplo, que algum irmão foi curado de um câncer, que algum irmão foi curado de uma doença que era terminal. Irmão, nesses casos, a primeira coisa que passa em nossas mentes é: eu quero estar perto desse irmão para que ele me conte com detalhes o que ele viveu. Eu quero participar dessa experiência. Eu quero aprender mais dessa experiência. Queridos, e Pedro ele teve essa atitude. E o que nós entendemos com isso é que a atitude de Pedro foi tão grande. O que ele pensou, o que ele experimentou foi tão grande que ele quis viver aquilo de maneira intensa. Irmãos, o que o tema, a ressurreição de Cristo, desperta no teu coração? A morte e a ressurreição deveriam ser os temas que mais nos impactam, que mais nos chocam, que mais nos deixam estarrecidos. Mas quantas vezes nós ouvimos a palavra ressurreição de Jesus e isso passa em branco, como se fosse uma coisa natural? Não, querido. Não permita que a ressurreição de Jesus seja para você o algo de mais importante no Evangelho. Para concluir essa mensagem, irmãos, há uma expressão que eu tenho escutado em muitos cultos que eu vou por aí afora, de que Cristo deve ser adorado com intensidade. De que Cristo, de que o nosso Jesus, ele tem que ser alguém vivido com intensidade. A Bíblia não pode ser um livro, irmãos, que é lido por se ler. As orações não devem ser uma simples conversa com Deus, não. Nós precisamos entender, e Pedro nos ensina isso nessa noite, que nós precisamos ser crentes intensos. Para quem tem problemas de asma, sabe muito bem o que é falta de ar. Eu tenho asma, irmãos. E vocês não têm ideia do que é ficar sem respirar. Se Cristo é verdadeiramente o ar que nós respiramos, nós precisamos buscá-lo, como se nós não pudéssemos viver sem Ele. Essa é a verdade que deve estar em nosso